Um homem bonito, charmoso, persuasivo e violento. Hoje vamos conhecer a história de Amida Djandoubi, o último homem guilhotinado da França. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que ajuda muito a impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar para vocês mais um caso polêmico que à época provocou muita discussão sobre a pena de morte e se esse tipo de condenação deveria continuar existindo aqui no país. A história de um imigrante jovem que tinha tudo para se dar bem na vida, mas infelizmente por conta de acontecimentos o destino dele vai ser bem trágico. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Amida Djandoubi nasceu na Tunísia em 22 de setembro de 1949 e ele passa toda a sua infância e adolescência por lá. Porém, aos 19 anos, ele decide deixar o seu país natal e imigrar para a França em busca de novas oportunidades e tentar uma vida melhor, e assim ele vai desembarcar na cidade de Marseille. Rapidamente, ele vai encontrar trabalho como operário agrícola em uma fazenda que cultivava pepinos. O trabalho era bastante pesado, mas o Amida não reclamava porque ele achava que ainda assim a sua vida estava muito melhor do que estaria na Tunísia. O Amida era um jovem muito bonito, charmoso, educado, que chamava bastante a atenção das mulheres. E ele sai bastante, ele costuma aproveitar as noites na cidade de Marseille. Ele vive normalmente como um jovem da sua idade, trabalha durante a semana e sai nos fins de semana com seus amigos. Tudo corre tranquilamente até que em 1971 seu destino vai mudar tragicamente. Ele sofre um terrível acidente de trabalho onde uma das suas pernas vai ficar presa no motor de um triciclo agrícola. O acidente é horrível, a sua perna está gravemente ferida e ele sente tanta dor que ele desmaia na hora. Os outros funcionários ali do local chamam os bombeiros, que chegam até rapidamente, mas quando eles veem o estado da perna do Amida, não tem nada que possa ser feito. Ele é amputado ali mesmo no local e depois encaminhado para um hospital da cidade. O Amida acorda no hospital desorientado, ele não sabe o que aconteceu, ele está um pouco perdido, mas quando ele levanta a cabeça, ele olha e percebe que ele perdeu a sua perna direita. E aí ele entende que a sua vida jamais seria a mesma. Ele tá com 22 anos, aquela situação é terrível e ele tá inconformado com a perda ali da sua perna. Ele se nega a ser uma pessoa com deficiência, ele nega ajuda. Bom, ele fica um tempo em estado de negação até que as enfermeiras tentam fazer esse trabalho psicológico de aceitação, mas o Amida, ele tá derrotado. O fato de perder a sua perna atinge em cheio a sua masculinidade e ele se sente impotente, menos viril, menos bonito, e ele sabe que aquilo vai afetar muito a sua vida dali pra frente. Durante o tempo que o Amida passa no hospital, ele é levado para uma ala de recuperação com outros pacientes e ali ele conhece um senhor que também está em recuperação, o Monsieur Busquet. Esse homem recebe sempre a visita da sua filha e quando o Amida a vê pela primeira vez, ele fica encantado pelo seu charme, pela sua beleza. A moça se chamava Elisabeth Busquet, ela tinha 18 anos e ela também fica interessado nele, já que ele também era um moço muito bonito, muito charmoso,
carinhoso e pouco a pouco os dois vão conversando, vão se envolvendo. Ela acaba fazendo mais visitas ali pro pai também para poder ver o Amida. Esse interesse provoca no Amida uma certa esperança, ele começa a sentir gosto pela vida, ele começa a ficar animado para sair do hospital, então ele pede a Elizabeth em namoro e ela aceita. E assim que ele sai do hospital, os dois já começam a morar juntos, começam a ter uma vida mesmo de casados, eles estão apaixonados, a Elizabeth faz tudo por ele, o Amida tá no processo de recuperação, de aceitação da sua nova realidade, porém ele não teve nenhum acompanhamento psicológico e aquela situação começa a pesar novamente na cabeça dele, ele começa a sentir as mesmas coisas que ele estava sentindo no início, fraco, impotência, pouca virilidade, ele se sente diminuído pelo fato dele ter uma perna só. A Elizabeth faz de tudo para provar para ele que aquilo é natural, que ele pode ter uma vida como outra qualquer, com certas limitações, mas acontece que o Amida tá muito revoltado e assim ele começa a agredir a sua companheira, inicialmente com xingamentos, palavras ali não muito agradáveis, até que pouco a pouco ele começa a partir para uma violência mesmo, física, psicológica, e essa situação só vai piorando. A Elizabeth o ama muito, mas ela tá sofrendo muito também, porque o casamento que começou tão bem começa a virar um pesadelo. Ela acorda todo dia apreensiva porque ela está sofrendo uma tortura psicológica muito forte e apesar dela saber disso, ela não consegue se separar dele porque ela sente um amor verdadeiro por ele. Ela vai levando essa vida, empurrando essa situação com a barriga até que no início ali do ano de 1973, o Amida obriga a Elizabeth a ter relações íntimas com 8 homens em troca de dinheiro. Essa situação foi a gota d'água para ela, ela tá traumatizada, ela tá horrorizada e finalmente ela toma coragem para se separar dele, então ela vai até a delegacia e presta uma queixa contra ele e assim o Amida vai para a prisão pela primeira vez por cafetinagem. Ele passa alguns meses ali preso, mas atrás das grades ele tá furioso, ele só pensa em se vingar da Elizabeth, ele não se conforma pela traição, né, que ela teve no fato de denunciá-lo e ele só pensa em vingança. Todos os dias ele pensa uma forma diferente de atacá-la de algum jeito, enfim, o objetivo dele é fazer uma vingança contra ela. Assim que ele sai da prisão, ele conhece duas moças bem jovens, a Annie e a Maria, e eles começam ali uma amizade que vai ficando cada vez mais íntima e não demora muito, os três estão envolvidos ali num triângulo amoroso. As meninas são jovens, têm por volta de 20 a 25 anos e elas se deixam levar pelo charme e pela persuasão do Amida, que coloca as duas meninas para se prostituir, exatamente como ele tinha tentado fazer com a Elizabeth. Só que ao contrário da Elizabeth, que não gostou e o denunciou, as duas meninas aceitam essa situação, então elas fazem isso por dinheiro e o dinheiro que elas ganham, elas entregam para ele. E apesar dele estar bem envolvido ali com as duas moças, ele ainda não esqueceu a Elizabeth e a vingança. Então no dia 3 de julho de 1973, ele vai até a Elizabeth na tentativa de conversar com ela e ela aceita. Ele começa fazendo um pedido de desculpas, dizendo que está arrependido, que ainda a ama, e ela era uma moça muito boa, muito ingênua, ela acaba acreditando ali naquele arrependimento e ele a convida
para jantar, passar uma noite ali na casa dele. E a Elizabeth, que ainda guardava algum sentimento por ele, aceita. Na hora que ela chega e atravessa a porta ali do apartamento para entrar na sala, ela é atacada por Anne e a Maria. As duas meninas se jogam em cima dela junto com o Amida. Eles começam uma luta ali e, sem ter muito como se desvencilhar, ela acaba sendo imobilizada pelos três. Ela é amarrada, amordaçada e durante muitas horas a Elizabeth vai sofrer todo tipo de tortura. E, gente, o que eles fizeram com ela é tão horrível que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas vocês podem imaginar que ela sofreu muito. Para vocês terem uma ideia, o trio vai despi-la, deixá-la completamente nua e vai fazer todo tipo de horror com ela. E ela vai sofrer tanto que ela vai desmaiar e acordar muitas vezes durante aquela noite. E num desses desmaios, o Amida e as duas cúmplices vão pegar a Elizabeth e colocar no porta-malas do carro dele. Ele então vai dirigir durante 40 quilômetros, sair da cidade de Marseille em direção ali ao interior, até ele encontrar um lugar que lhe pareceu adequado. Então ele acha uma casa de pedra abandonada, eles param o carro, os três descem e o Amida estrangula a Elizabeth em frente às duas moças que nada fizeram, não demonstraram nenhuma empatia. Elas simplesmente ficaram olhando o Amida assassinar uma outra moça na frente delas, sem dizer uma palavra. Oficialmente, a Elizabeth Bousquet perde a vida em 4 de julho de 1973 e o trio abandona o corpo lá, que vai ser achado alguns dias depois por um grupo de crianças. Bom, agora a gente para a história por aqui para contar um outro caso envolvendo também esse trio, que vai ser determinante para o que vai acontecer com a Amida no futuro. Seguimos então para o dia 28 de julho de 1974, quando uma adolescente de 15 anos chamada Úria está ali vagando pelas ruas de Marseille. A Úria era uma menina que tinha família, mas ela era um pouco revoltada, ela usava entorpecentes, gostava de beber, de festar, e a família dela tinha uma educação rígida, então isso não combinava muito com o que a menina queria e com o que a família queria. Então a Úria saía de casa, passava vários dias sem dar notícia, até que naquele dia ela resolve voltar para casa. Quando ela bate na porta da casa, ninguém atende e ela acaba sabendo pelos vizinhos que os pais dela voltaram para o país de origem, que era a Argélia. A Úria fica desesperada porque ela não sabe o que fazer. A família dela foi embora, abandonou ela ali, e ela não tem mais família na cidade para quem ela possa pedir ajuda. Então ela segue andando desorientada ali pelas ruas de Marseille sem saber o que fazer, quando ela encontra com aquelas duas jovens, a Anne e a Maria. As duas moças encontram a Úria chorando e oferecem ajuda, perguntam o que aconteceu. Ela conta, né, que ela tá abandonada, que ela não tem para onde ir, e então as duas moças convidam a menina para passar a noite na casa delas, jantar, dormir e pensar no que fazer ali no dia seguinte. E como a Úria não tinha nenhuma outra opção, ela aceita o convite. Quando ela chega lá, ela percebe que na casa tem um outro morador, o Amida. E a princípio ela não se confia de nada, porque ele parece simpático, cheio de sorrisos ali para ela. Ele também era um homem que usava cadeira de rodas, então ela não se sente nem um pouco ameaçada naquele ambiente. Porém, durante os próximos 12 dias, a Úria vai ser torturada, maltratada, violentada, espancada, vai sofrer todo tipo de tortura possível pelo Amida. Enquanto ele faz isso com ela, as duas moças saem para se prostituir, como sempre, e trazer o dinheiro para casa. Esse tipo de tortura para o Amida era um bálsamo, porque era um jeito dele provar a sua superioridade, a sua masculinidade, a sua virilidade, porque já que ele sentia que o fato dele ser agora uma pessoa com mobilidade reduzida
vida, isso o diminuía como um homem, ele gostava justamente de provocar esse tipo de tortura e violência para se autoafirmar enquanto macho. Além disso, ele era completamente misógino, ele tratava mal as meninas ali, a Anne e a Maria, mas as duas eram muito envolvidas por ele, então elas achavam que isso era normal. A Uria tá exausta, ela tá muito ferida, ela tá fraca, mas no dia 9 de agosto de 1974, o Amida e as duas moças saem da casa e deixam a Uria sozinha. E ela aproveita, né, essa ausência de vigilância para poder fugir. Ela anda o mais rápido que ela pode, ela não consegue correr porque ela tem os dedos dos pés quebrados, mas finalmente ela consegue chegar até uma delegacia e aí ela conta todo o abuso que ela vem sofrendo nos últimos dias, indicando quem são as pessoas e o endereço. Os policiais escutam aquela história meio desacreditados que aquilo fosse possível e eles não sabem muito bem o que fazer com aquela adolescente que não tinha família, que estava completamente perdida. Então ela fica numa cela durante 4 dias até que a assistência social venha recolhê-la e levá-la para um abrigo. 2 dias depois, no dia 11 de agosto de 1974, o Amida e suas duas cúmplices são presos. Elas vão confessar tudo, o sequestro, a tortura, e elas vão também dizer que o Amida assassinou a Elisabeth Bousquet. Foi por isso que eu parei para contar a história da Uria, porque sem o depoimento dela, o Amida poderia ter ficado impune do assassinato da Elisabeth. Para ele é o começo do fim. Ele então, sabendo que não tinha como negar toda essa história, decide confessar tudo, ele fala toda a verdade e ele é encaminhado para a prisão de Beaumet, em Marseille. 2 advogados vão defender ali o caso do Amida, mas eles sabem que é muito complicado conseguir alguma vitória, já que ele é réu confesso e ele corre o risco então de ser condenado à grande sentença, né, à pena de morte. Os advogados vão fazer tudo o que é possível para que ele pegue uma pena de prisão perpétua, mas apesar de todo o esforço, em 25 de fevereiro de 1977, Amida é condenado à pena de morte pelo Tribunal de Justiça de Bouches-du-Rhône por assassinato após tortura e barbárie, estupro e violência com premeditação. Os advogados ainda tentam apelar pela graça presidencial, que é um recurso utilizado para ganhar ali um indulto e então a pena ser revertida para prisão perpétua, mas o presidente da época, Valéry Giscard d'Estaing, ele nega o pedido dos advogados. No dia 10 de setembro de 1977, às 4h15 da manhã, o Amida é acordado em sua cela pelos seus advogados, pelo juiz de instrução e pelo carrasco. Eles oferecem para ele um cigarro e uma dose de rum. Aquele é o dia D. Ele sabe que é o fim, então ele fuma aquele cigarro e bebe a dose de rum, aproveitando cada tragada, cada gole, porque aqueles são os seus últimos minutos de vida. Ele pede ainda um segundo cigarro, que é concedido. Assim que ele termina de fumar, eles seguem o trajeto em direção à guilhotina e o silêncio na penitenciária é sepulcral. Às 4h40 da manhã do dia 10 de setembro de 1977, Amida Djandoubi é executado por Marcel Chevalier, o último carrasco da França. Nos anos seguintes, outros criminosos serão também condenados à morte, mas nenhum deles vai ser de fato executado, ou porque ganharam algum recurso, ou porque obtiveram a graça presidencial. Em 9 de outubro de 1981, a pena de morte vai ser completamente abolida no país, o que vai fazer do Amida Djandoubi o último homem guilhotinado da França. Gente, esse caso foi assim muito mediatizado porque ele provocou aquela discussão sobre a pena de morte. Muita gente a favor, muita gente contra, mesmo sabendo que ele era culpado.
Além disso, a discussão também era sobre o modo da execução, né? Através da guilhotina, que é uma coisa assim muito violenta, mas que não deixa de ser uma tradição francesa. O Amida era um homem que era muito bonito, ele provocava frisson ali nas mulheres, era um homem jovem, então ficou uma discussão se realmente era impossível de reabilitá-lo. Além disso, ele não teve nenhum suporte psicológico para tudo que aconteceu com ele. Então, será que se ele tivesse tido algum apoio ali na época, algum acompanhamento, será que o comportamento dele poderia ter sido diferente? As pessoas também se perguntavam se caso o acidente não tivesse acontecido, será que em algum momento da vida dele ele teria esse clique de violência e esse impulso assassino? Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você é contra ou a favor a pena de morte? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou de ficar informado sobre a história desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque eu sempre posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.